quero falar com você sobre limites e possibilidades do uso da IA na educação. A IA ela surge, então, aparecendo de forma muito dinâmica em todas as áreas do conhecimento e temos visto aí profissões até mesmo desaparecerem a partir do uso e substituição, né, de softwares, de plataformas, de IA, que acabam automatizando esse trabalho profissional, então as profissões tendem a diminuir. Mas a pergunta é, será que a IA pode substituir o professor? Bom, eu acredito que não, desde que o professor mantenha a sua postura enquanto profissional que atua na mediação pedagógica, que conhece a tua turma, que se dedica a estudar melhor os seus conteúdos e trabalha ali nas necessidades de cada aluno, necessidades específicas dentro da turma que ele atua. Então, penso que a IA não vai substituir o papel humano devido a essa questão dessa necessidade, né, da mediação pedagógica. Porém, aí é uma questão. Nós, enquanto professores, enquanto profissionais da educação, eu mesmo que trabalho com formação de professores, qual deve ser a nossa postura em relação à IA? Nós devemos recriminar o uso, proibir o uso ou precisamos sentar, dominar as ferramentas de IA, entender limites e possibilidades para também poder ensinar os nossos alunos a utilizarem a IA com ética e compromisso? Bom, então se nós entendemos que os professores precisam, os educadores, os profissionais da educação precisam entender limites e possibilidades do uso das IAs, é muito fácil a gente falar de algo que a gente não conhece, não é? A gente ouve comentários e começa a criticar, ouve um falar, fala que professor que utiliza a IA é preguiçoso, mas não paramos para entender. E quando paramos para entender e utilizar, ficamos com vergonha dos nossos colegas que também são professores e é como se fosse um segredo que nós estamos utilizando IA para facilitar o nosso trabalho acadêmico. Nós precisamos vencer essa barreira, nós precisamos vencer esse preconceito e começar de uma vez por todas a utilizar a IA para facilitar o nosso trabalho acadêmico. Então, vamos citar aqui alguns dos exemplos que a IA pode facilitar e auxiliar e agilizar o nosso trabalho, principalmente o trabalho burocrático, administrativo, mecânico e repetitivo. Essas atividades nós podemos concentrar no uso da IA, claro, que passando pela nossa análise posterior, que passando pela nossa remodulação no final. Mas nós podemos preparar relatórios, nós podemos preparar planos de aula, podemos resumir conteúdos. É possível criar questões de avaliação, propostas avaliativas, nós podemos criar projetos pedagógicos, podemos criar análise de conteúdos que são muito grandes, trazendo eles de forma mais resumida e consistente para atuar diretamente às necessidades da nossa turma. Não importa o ano escolar, não importa a turma que nós estamos lidando. Claro que a IA ela é uma ferramenta de auxílio. Se nós começarmos a utilizar para nos substituir, aí sim nós vamos perder o controle da nossa prática docente. Porém, nós podemos fazer muitas e muitas atividades que hoje nós gastamos, por exemplo, estuda um conteúdo e precisa elaborar uma apresentação. Estudar o conteúdo já me demandou muito tempo. Me dediquei, me aprofundei no conteúdo. Eu já domino o conteúdo. Então eu vou lá e faço o meu esboço, o meu resumo da aula. Depois gasto horas elaborando uma apresentação de slides, colocando ali o que eu já tinha colocado no papel. Nós podemos pegar esses pontos que eu coloquei no papel, que eu fiz o resumo, jogar para a IA e pedir que ela organize uma apresentação. E creia, ela vai fazer uma apresentação talvez muito melhor e muito mais elaborada do que eu faria ali tentando usar os sistemas. Então são exemplos práticos que mostram como a IA pode nos auxiliar e podemos passar para a IA, atividades que hoje nós temos burocráticas e que podem ser auxiliadas aí com o uso dessas tecnologias. Mas então, se a IA pode auxiliar em tantas coisas, e esse é um medo, né, que tem tomado não só os professores, mas os profissionais de várias áreas, onde está o limite então? Onde que a IA não pode me substituir enquanto professor? Bom, a IA não pode me substituir na mediação pedagógica. A IA não vai entrar na minha sala de aula e conhecer a minha turma. A IA não vai entender o contexto local e regional onde eu estou atuando e ela não vai estar pronta para dar uma resposta ativa e pronta quando dentro da sala de aula você é questionado por algum tema pelos seus estudantes. Por mais que você elabore um plano de aula com auxílio da IA, prepare atividades, você precisa dominar o conteúdo, você precisa melhorar a sua capacitação profissional, você precisa ter tempo para pesquisar, estudar e se dedicar ao conteúdo que você ministra.
E isso a IA não vai te substituir. E quando temos na sala de aula professores que têm tempo para se dedicar ao real estudo e pesquisa do seu conteúdo, nós temos uma educação de mais qualidade. Porém, quando nós sobrecarregamos os professores com inúmeras atividades administrativas e burocráticas que a IA pode fazer, nós vamos diminuir cada vez mais a qualidade das nossas aulas e a qualidade da formação dos nossos professores. Então, nas relações humanas e mediação pedagógica e domínio de conteúdo, a IA não pode substituir um professor junto com os seus estudantes. Então, o convite que eu quero te fazer é para que você passe a estudar de forma crítica e reflexiva o uso das ferramentas de IA dentro da sala de aula e no processo de ensino-aprendizagem. Vamos parar apenas de recriminar e proibir que os nossos estudantes estejam utilizando essas plataformas e ensiná-los e mostrar na sala de aula como podemos usá-los com responsabilidade. Mas a gente não consegue ensinar o que a gente não sabe, não é assim que funciona na educação? Ninguém ensina o que não sabe. Então o convite que eu te faço é para que você esteja seguindo esse canal. Aqui eu vou estar sempre falando sobre esse tema. Estou pesquisando sobre isso, testando muitas ferramentas e elaborando material para te auxiliar de forma prática a utilizar ferramentas de IA para facilitar o teu dia a dia e você economizar tempo com atividades administrativas e atividades burocráticas e atividades que você perde tempo muitas vezes elaborando, são necessárias, né? Não vamos dizer que elas não são necessárias, mas que elas demandam um tempo muito maior da sua prática docente que acaba ultrapassando a carga horária que você tem destinada para essas atividades. Então, segue aqui esse canal, compartilha com algum amigo seu, algum profissional da educação que também precisa vencer essa resistência, esse preconceito com o uso da IA. Vamos dominar essas ferramentas e facilitar o nosso trabalho. E espero que você comente a sua visão sobre o uso da IA na educação. Vamos pensar sobre isso? Um abraço e até a próxima.